Espírito Santo, entre na minha casa agora. Poderosa oração para vencer o impossível. Antes de qualquer palavra de oração, eu preciso que você pare exatamente onde está e faça uma pergunta que quase ninguém tem coragem de enfrentar com honestidade. Como está de verdade a sua casa por dentro? Não as paredes, não os móveis, não o endereço, mas o ambiente invisível que você sente quando o dia termina, quando a porta se fecha e o silêncio começa a falar. Se existe um peso constante, uma sensação de batalha contínua, decisões travadas, conflitos que se repetem ou problemas que já ultrapassaram o limite do esforço humano, este momento não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Há situações que não se resolvem com conversa, tempo ou insistência. Há fases em que o impossível se instala como rotina. E é exatamente nesses momentos que a alma clama, mesmo em silêncio, por uma intervenção que vá além do que os olhos conseguem ver. Talvez você esteja ouvindo isso dentro de uma casa onde as respostas ainda não chegaram, onde a esperança foi sendo adiada, onde o cansaço emocional se tornou constante. Talvez você tenha tentado ser forte, manter tudo em ordem, sustentar quem depende de você, mas por dentro algo pede socorro. A palavra declara, em Romanos 8:26, que o Espírito ajuda na nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Essa passagem não fala de fé fraca, fala de limites humanos. Ela revela que há momentos em que não sabemos nem por onde começar. E é exatamente aí que a presença do Espírito Santo se manifesta com poder. Se essa realidade descreve o que você está vivendo agora, então fique até o final. Não saia. Não interrompa este momento. Porque esta oração não começa com pedidos genéricos. Ela começa com consciência, com entrega e com uma decisão clara. Permitir que o Espírito Santo entre na sua casa agora e enfrente aquilo que você não consegue mais vencer sozinho. Nos próximos instantes, você não será conduzido por palavras vazias, mas por uma oração profunda, direcionada, construída para alcançar cada área do seu lar onde o impossível se estabeleceu. Uma oração que não ignora a dor, não disfarça a luta e não promete atalhos fáceis, mas conduz você a um ponto de rendição verdadeira. Se você sente que chegou ao limite, se percebe que algo precisa mudar de dentro para fora, então prepare o seu coração, respire fundo. Porque a partir de agora, esta oração começa, e ela começa exatamente onde você mais precisa. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que cheguei ao ponto em que minhas forças já não sustentam mais esta casa. Minhas decisões não alcançam mais as respostas e meu entendimento não consegue decifrar o que está acontecendo. Eu me coloco agora com absoluta sinceridade, sem máscaras, sem discursos decorados, porque o que existe aqui não é aparência, é necessidade. Há lutas que se repetem, ambientes que perderam a leveza, situações que desafiam a lógica e cansam o coração. Por isso, eu não peço que observes de longe, eu te chamo para entrar, assumir, confrontar e estabelecer autoridade onde o impossível se instalou como rotina. Que este momento marque o início de uma intervenção que não depende de explicações humanas, mas do teu agir soberano. Espírito Santo, entra nesta casa e revela aquilo que foi ignorado por tempo demais. Mostra onde o desgaste começou, onde a paz foi sendo substituída por tensão constante e onde o silêncio passou a carregar peso. Há decisões adiadas, conversas evitadas e dores escondidas para manter tudo funcionando por fora, enquanto por dentro tudo pede socorro. Eu te peço que caminhes por cada espaço invisível deste lar e tragas luz ao que está desorganizado. Não permitas que esta casa continue sobrevivendo quando foi chamada para viver com firmeza.
Que toda resistência caia, que toda confusão perca força e que cada ambiente seja reposicionado sob a tua condução, trazendo clareza, direção e equilíbrio real. Espírito Santo, assume o controle daquilo que fugiu das nossas mãos. Existem situações aqui que não se resolvem com esforço, nem com insistência, nem com boa intenção. Há batalhas que não são vencidas com palavras, mas com autoridade espiritual. Por isso, eu entrego agora tudo o que parece sem saída, tudo o que já foi tentado e não funcionou, tudo o que se tornou pesado demais para carregar sozinho. Age onde a lógica falhou, intervém onde o entendimento não alcança e estabelece uma nova ordem onde o caos tentou se firmar. Que o impossível não tenha mais voz nesta casa, mas seja confrontado pela tua presença ativa e transformadora. Espírito Santo, restaura o ambiente emocional deste lar. Onde houve cansaço acumulado, traz renovação. Onde houve frustração constante, estabelece esperança firme. Onde o medo começou a influenciar decisões, implanta segurança interior. Que cada pessoa desta casa volte a respirar sem peso, a descansar sem culpa e a confiar sem receio. Remove a sensação de que tudo depende apenas de esforço humano e ensina que há descanso quando se confia na tua direção. Que este lar volte a ser um lugar de refúgio, estabilidade e fortalecimento, mesmo em meio aos desafios que ainda precisam ser enfrentados. Espírito Santo, confronta tudo o que tenta permanecer oculto neste lar. Aquilo que ninguém fala, mas todos sentem. Aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete emocional, para evitar conflitos, mas que continua corroendo a estrutura da casa. Eu te peço que nada permaneça desajustado. Onde houver desalinhamento, corrige. Onde houver desgaste, restaura. Onde houver bloqueios espirituais, remove com autoridade. Que esta casa não seja marcada por ciclos repetidos de dor, mas por um novo tempo de posicionamento, clareza e firmeza espiritual, onde cada passo seja guiado com sabedoria e propósito. Espírito Santo, estabelece agora um marco espiritual neste lar. Que este momento seja lembrado como o ponto em que tudo começou a mudar, não de fora para dentro, mas do interior para a estrutura completa da casa. Que a tua presença permaneça ativa, conduzindo decisões, fortalecendo relacionamentos e sustentando cada pessoa aqui. Eu declaro que o impossível não define mais esta casa, que o medo não governa mais este ambiente e que a desesperança não tem mais espaço. Assume este lar por completo e conduz cada detalhe com autoridade, constância e transformação real. Espírito Santo, entra agora nos alicerces invisíveis desta casa, aqueles que sustentam tudo, mas quase nunca são observados. Há estruturas emocionais e espirituais aqui que foram se desgastando em silêncio, sustentando pesos excessivos por tempo demais. Problemas que não começaram hoje, decisões que foram empurradas para depois, conflitos que se tornaram parte da rotina sem que ninguém percebesse o quanto enfraqueceram o ambiente. Eu te peço que visites a base deste lar e revele onde a firmeza foi comprometida. Não permitas que esta casa continue funcionando sobre rachaduras internas. Traz solidez onde houve instabilidade e reposiciona tudo aquilo que perdeu o eixo ao longo do caminho. Espírito Santo, alcança as raízes das dificuldades que se repetem. Há situações que mudam de forma, mas nunca de essência, porque nunca foram tratadas na origem. Eu te peço discernimento para identificar o que precisa ser corrigido e coragem para enfrentar o que sempre foi evitado. Onde escolhas antigas ainda produzem consequências, traz sabedoria para reorganizar o presente. Onde atitudes foram tomadas sem direção, ensina novos caminhos. Que esta casa não continue apagando incêndios, mas receba de ti uma restauração profunda que interrompa ciclos desgastantes e estabeleça um novo padrão de equilíbrio e segurança. Espírito Santo,
Remove o peso invisível que este lar carrega. Há uma sobrecarga que não se vê, mas se sente. Uma tensão constante, uma sensação de alerta permanente, como se algo pudesse desmoronar a qualquer momento. Eu te peço que substituas esse ambiente de vigilância exaustiva por estabilidade interior. Que cada pessoa desta casa volte a sentir chão firme sob os pés, que a ansiedade seja desarmada e que o coração encontre descanso verdadeiro. Ensina que viver em paz não é ignorar problemas, mas confiar que eles não determinam o futuro quando estão sob a tua condução. Espírito Santo, realinha a identidade deste lar. Com o tempo, esta casa pode ter se tornado um espaço apenas de sobrevivência, onde o objetivo passou a ser apenas suportar o dia seguinte. Eu te peço que restaures propósito, direção e sentido. Que este lar volte a ser um lugar de construção, crescimento e fortalecimento. Onde houve acomodação por cansaço, traz renovação. Onde houve desistência silenciosa, reacende disposição. Que cada ambiente seja reposicionado para refletir ordem, clareza e firmeza, não como resultado de esforço humano extremo, mas da tua ação constante. Espírito Santo, toca cada pessoa que habita esta casa de forma individual. Há responsabilidades desiguais, cargas mal distribuídas e expectativas não verbalizadas que geram frustração. Eu te peço equilíbrio. Ensina limites saudáveis, promove compreensão mútua e ajusta responsabilidades com justiça. Que ninguém precise carregar mais do que pode suportar, que a cooperação substitua a cobrança e que a maturidade emocional cresça dentro deste lar. Estabelece uma dinâmica mais leve, organizada e funcional, onde cada um saiba seu papel sem opressão. Espírito Santo, sela esta casa com estabilidade duradoura. Que a restauração que começa agora não seja passageira, mas estrutural. Que este lar não volte aos mesmos padrões que geraram desgaste no passado. Estabelece um novo tempo, sustentado por clareza, equilíbrio e direção segura. Que as decisões tomadas a partir de agora sejam guiadas com consciência e firmeza. Que esta casa se mantenha de pé, mesmo diante de desafios, porque está fundamentada em uma base fortalecida pela tua presença contínua e transformadora. Espírito Santo, entra agora na mente de cada pessoa que vive nesta casa, porque é ali que muitas batalhas silenciosas acontecem sem que ninguém perceba. Pensamentos repetitivos, preocupações constantes, lembranças que retornam sem aviso e cenários negativos que se formam antes mesmo dos fatos. Há uma sobrecarga mental que consome energia, rouba o descanso e enfraquece a capacidade de decidir com clareza. Eu te peço que intervenhas nesse espaço invisível, mas decisivo. Organiza o que está confuso, desacelera o que está acelerado demais e estabelece ordem onde o caos tentou se instalar. Que esta casa deixe de ser um lugar de mentes cansadas e passe a ser um ambiente de lucidez, equilíbrio e firmeza interior. Espírito Santo, silencia o ruído interno que impede o descanso verdadeiro. Há pessoas aqui que até dormem, mas não descansam. Deitam o corpo, mas a mente continua em alerta, revivendo problemas, antecipando dores e criando medos que ainda nem existem. Eu te peço que interrompas esse ciclo desgastante. Ensina a mente a parar, a confiar, a soltar o controle excessivo. Remove a sensação de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Que cada pensamento seja reorganizado, trazendo serenidade, foco e clareza. Que o descanso volte a ser restaurador e não apenas uma pausa física sem alívio emocional. Espírito Santo, fortalece o interior de quem já se sentiu mentalmente exausto. Há decisões difíceis, pressões constantes e responsabilidades que exigem mais do que a mente consegue suportar por muito tempo. Eu te peço renovação intelectual e emocional, que a mente não seja dominada pelo medo de errar nem pela culpa do passado.
Liberta de pensamentos que paralisam e estabelece segurança para avançar com discernimento. Que cada pessoa desta casa volte a confiar na própria capacidade de pensar com clareza, quando guiada pela tua direção. Espírito Santo, confronta pensamentos que distorcem a realidade, onde a mente passou a enxergar apenas perda, fracasso ou limitação. Traz uma visão ajustada, firme e consciente. Não permitas que conclusões precipitadas governem atitudes. Ensina a separar fatos de suposições, realidade de medo. Que esta casa não seja dominada por interpretações negativas, mas por entendimento equilibrado. Que cada pensamento seja filtrado com sabedoria, evitando decisões baseadas em ansiedade ou impulsividade. Espírito Santo, estabelece proteção sobre a saúde mental deste lar. Há influências externas, pressões sociais e cobranças internas que enfraquecem o emocional sem aviso. Eu te peço que limites esses impactos. Ensina a dizer não quando necessário, a respeitar limites e a reconhecer sinais de desgaste antes que se tornem colapso. Que esta casa aprenda a cuidar da mente com responsabilidade, equilíbrio e maturidade, entendendo que estabilidade interior é fundamental para sustentar qualquer outra área da vida. Espírito Santo, transforma este lar em um ambiente de clareza contínua. Que as conversas sejam mais conscientes, as decisões mais ponderadas e os pensamentos mais alinhados. Que a mente de cada pessoa seja fortalecida para enfrentar desafios sem se perder em confusão. Eu entrego a ti tudo aquilo que tem roubado a paz mental desta casa. Estabelece firmeza interior, discernimento constante e serenidade duradoura, para que este lar seja marcado por equilíbrio emocional, lucidez e confiança sólida, mesmo diante do impossível. Espírito Santo, entra agora nos relacionamentos que sustentam esta casa, porque são eles que definem o clima, o peso e a direção deste lar. Há vínculos aqui que foram se desgastando com o tempo, não por falta de importância, mas por excesso de tensão, palavras mal compreendidas e silêncios prolongados. Convivências que antes fluíam com naturalidade passaram a exigir esforço constante. Eu te peço que visites essas relações com profundidade, revelando onde a comunicação foi quebrada e onde o orgulho criou distância. Que este lar deixe de ser um espaço de tolerância forçada e volte a ser um ambiente de conexão verdadeira, respeito e entendimento mútuo. Espírito Santo, restaura o diálogo que foi enfraquecido. Há conversas que nunca aconteceram, sentimentos que nunca foram expressos e verdades que ficaram presas por medo de conflito. Eu te peço que organizes as palavras antes que elas sejam ditas, trazendo clareza, equilíbrio e maturidade. Ensina cada pessoa desta casa a falar com responsabilidade e a ouvir com atenção. Que as conversas não sejam armas, mas pontes. Que o tom seja ajustado, a intenção seja limpa e o objetivo seja sempre a construção, não a imposição. Espírito Santo, cura as marcas deixadas por atitudes passadas. Há feridas emocionais que não sangram, mas influenciam comportamentos, decisões e reações. Eu te peço que toques nesses pontos sensíveis com cuidado e autoridade. Remove ressentimentos acumulados, dissolve mágoas silenciosas e interrompe ciclos de acusação interna. Que cada pessoa desta casa seja libertada do peso de carregar dores antigas. Ensina a liberar o que já não deve mais governar o presente, permitindo que relações sejam reconstruídas sobre bases mais maduras e conscientes. Espírito Santo, estabelece equilíbrio emocional dentro deste lar. Há pessoas que carregam mais do que deveriam e outras que não percebem o impacto de suas atitudes. Eu te peço ajuste, redistribui responsabilidades, promove empatia e ensina limites saudáveis. Que ninguém se sinta invisível, sobrecarregado ou desvalorizado. Que o respeito não seja apenas exigido, mas praticado.
Que cada relacionamento encontre um novo ritmo, sustentado por compreensão, paciência e cooperação. Espírito Santo, remove o ambiente de tensão constante que se instalou neste lar. Onde há vigilância excessiva, traz confiança. Onde há reações defensivas, estabelece segurança. Eu te peço que este lar volte a ser um lugar onde as pessoas possam ser quem são, sem medo de julgamento. Que o clima emocional seja ajustado, permitindo convivência mais leve, sincera e saudável. Que a presença do conflito deixe de ser dominante e que a harmonia seja construída diariamente com maturidade e responsabilidade. Espírito Santo, sela os relacionamentos desta casa com renovação verdadeira. Que a transformação que começa agora seja contínua e perceptível. Que atitudes sejam revistas, posturas sejam ajustadas e intenções sejam purificadas. Eu entrego a Ti cada vínculo deste lar, confiando que Tu és capaz de fortalecer o que parecia frágil e reorganizar o que estava desalinhado. Estabelece neste lar relações firmes, conscientes e restauradas, capazes de enfrentar desafios sem se romper, sustentadas pela Tua ação constante e direcionadora. Espírito Santo, entra agora nas áreas desta casa, onde a preocupação material se tornou constante e silenciosa. Existem contas, compromissos, responsabilidades e decisões que pesam todos os dias, mesmo quando ninguém fala sobre isso. Há noites em que o pensamento não descansa, dias em que o esforço parece não gerar retorno e momentos em que a insegurança tenta dominar o coração. Eu te peço que visites exatamente esse lugar sensível, onde a pressão financeira afeta o emocional, o relacionamento e a paz do lar. Assume o controle dessa área e impede que a ansiedade continue governando as escolhas feitas aqui. Espírito Santo, traz clareza onde existe confusão nas decisões. Muitas vezes, não é a falta de recursos que causa o maior dano, mas a ausência de direção. Escolhas feitas no impulso, compromissos assumidos sem avaliação e caminhos seguidos por necessidade imediata criaram instabilidade ao longo do tempo. Eu te peço discernimento para enxergar com lucidez, sabedoria para organizar prioridades e firmeza para dizer não quando necessário. Que cada decisão financeira tomada nesta casa seja guiada por consciência, equilíbrio e responsabilidade, rompendo ciclos de desgaste e insegurança. Espírito Santo, remove o medo constante da escassez que tenta se infiltrar neste lar. Há uma sensação de alerta permanente, como se algo pudesse faltar a qualquer momento, gerando tensão e inquietação. Eu te peço que substituas esse estado de preocupação contínua por confiança responsável. Ensina que planejamento não é desconfiança, mas maturidade. Que esta casa aprenda a lidar com recursos sem desespero, sem culpa e sem impulsividade. Que o coração encontre estabilidade, mesmo diante de desafios, sabendo que não está sozinho na condução dessa área. Espírito Santo, orienta o trabalho, os projetos e os esforços de quem sustenta este lar. Há dedicação, empenho e sacrifícios que nem sempre são reconhecidos ou recompensados como esperado. Eu te peço que ajustes caminhos, alinhes oportunidades e fortaleças a constância. Onde houver portas que não conduzem mais ao crescimento, traz percepção para mudar de direção. Onde houver oportunidades sendo ignoradas por medo ou insegurança, traz coragem para avançar. Que o esforço desta casa seja organizado, bem direcionado e sustentado por escolhas conscientes. Espírito Santo, ensina este lar a administrar com equilíbrio aquilo que já possui. Muitas vezes, o peso não está apenas no quanto entra, mas em como é conduzido. Eu te peço maturidade para organizar gastos, responsabilidade para manter compromissos e serenidade para lidar com limitações sem frustração. Que esta casa não viva refém de comparações nem de pressões externas.
Que cada passo seja dado com prudência, clareza e planejamento, fortalecendo a estabilidade e a segurança ao longo do tempo. Espírito Santo, estabelece nesta casa um novo relacionamento com as necessidades materiais. Que o dinheiro deixe de ser fonte de tensão e se torne um instrumento administrado com sabedoria. Eu entrego a Ti todas as preocupações, decisões pendentes e medos relacionados a essa área. Conduz este lar por caminhos de equilíbrio, responsabilidade e crescimento sustentável. Que a paz volte a existir mesmo enquanto desafios são enfrentados. E que esta casa experimente estabilidade construída com consciência, direção segura e confiança contínua. Espírito Santo, entra agora nos corações cansados que existem dentro desta casa. Aqueles que continuam funcionando por obrigação, mas que por dentro já sentiram o peso do esgotamento. Há pessoas aqui que não desistiram, mas também não descansaram. Seguem em frente porque precisam, não porque estão fortes. Eu te peço que visites esse cansaço profundo, que não se resolve apenas com sono ou pausa, mas exige renovação interior. Reconhece cada esforço silencioso, cada lágrima contida e cada responsabilidade carregada sem apoio. Estabelece um novo fôlego onde a força começou a faltar. Espírito Santo, alcança o desânimo que se instalou de forma discreta. Não foi um evento único, mas uma sequência de frustrações, atrasos e expectativas não atendidas que foram minando a motivação. Eu te peço que interrompas esse processo agora, onde a vontade de continuar diminuiu, reacende disposição. Onde a esperança foi sendo adiada, restaura a convicção. Que este lar deixe de apenas suportar os dias e volte a enxergar sentido no caminho, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Espírito Santo, fortalece a perseverança de quem já pensou em desistir em silêncio. Há pessoas que não verbalizam o desejo de parar, mas carregam essa ideia no fundo do coração. Eu te peço que envolvas esses pensamentos com firmeza e clareza. Ensina que continuar não significa ignorar limites, mas avançar com sabedoria. Que cada pessoa desta casa encontre força não na pressão externa, mas na confiança de que não está sozinha enfrentando seus desafios. Espírito Santo, remove a sensação de fracasso que tenta se associar ao cansaço. Muitas vezes, o desgaste vem acompanhado de culpa, como se estar cansado fosse sinal de incapacidade. Eu te peço que desfaças essa mentira. Ensina que reconhecer o próprio limite é maturidade, não fraqueza. Que este lar aprenda a respeitar o tempo de cada processo e a valorizar cada avanço, mesmo os que parecem pequenos. Substitui a autocrítica excessiva por compreensão e equilíbrio. Espírito Santo, traz descanso verdadeiro ao ambiente desta casa. Não apenas ausência de atividade, mas descanso que renova, fortalece e reorganiza. Que o clima emocional seja ajustado para permitir pausas sem culpa e recuperação sem cobrança. Ensina a desacelerar quando necessário e a retomar o ritmo com consciência. Que este lar se torne um espaço onde o desgaste não se acumula, mas é tratado com responsabilidade e cuidado. Espírito Santo, estabelece uma nova estação de fortalecimento neste lar. Que o cansaço não seja o ponto final, mas o sinal de que algo precisa ser reorganizado com a tua orientação. Eu entrego a Ti cada coração sobrecarregado, cada mente exausta e cada corpo que já deu mais do que podia. Renova a força interior, ajusta prioridades e conduz este lar com equilíbrio e firmeza, para que continue avançando com estabilidade, resistência e propósito renovado. Espírito Santo, entra agora nos espaços desta casa, onde o medo se tornou silencioso, mas constante. Não o medo que grita, mas aquele que paralisa decisões, adia mudanças e mantém pessoas presas em situações que já não fazem sentido.
Há escolhas que não foram feitas, caminhos que não foram iniciados e palavras que não foram ditas por receio das consequências. Eu te peço que visites esse território invisível e enfrentes tudo o que tem limitado o avanço deste lar. Que o medo deixe de ser critério para decidir e perca a autoridade que assumiu sem permissão. Espírito Santo, revela de onde esse medo se originou. Há experiências passadas, fracassos antigos e decepções profundas que ensinaram o coração a se proteger excessivamente. Eu te peço discernimento para identificar essas raízes e firmeza para não permitir que elas continuem governando o presente. Onde o medo se disfarçou de prudência, traz clareza. Onde ele se apresentou como cuidado, mas gerou estagnação, reposiciona com sabedoria. Que esta casa aprenda a diferenciar cautela responsável de paralisia emocional. Espírito Santo, estabelece coragem equilibrada dentro deste lar. Não uma coragem impulsiva, mas firme, consciente e direcionada. Ensina cada pessoa a avançar mesmo sentindo insegurança, sem permitir que ela determine o rumo. Que decisões importantes não sejam adiadas indefinidamente por receio de errar. Que este lar volte a se mover, a escolher e a construir, sustentado por confiança e responsabilidade. Remove o peso da expectativa negativa e implanta convicção para seguir adiante. Espírito Santo, quebra a influência do medo sobre os relacionamentos desta casa. Muitas vezes, ele se manifesta como silêncio excessivo, afastamento emocional ou dificuldade de confronto saudável. Eu te peço que libertes este lar da necessidade constante de evitar conflitos a qualquer custo. Ensina a falar com verdade, a ouvir com maturidade e a enfrentar conversas difíceis com equilíbrio. Que o medo não continue impedindo ajustes necessários, nem mantendo distâncias desnecessárias. Espírito Santo, fortalece o interior de quem sente que precisa mudar, mas não sabe por onde começar. O medo do desconhecido, da reação alheia ou de perder o controle tem impedido passos importantes. Eu te peço que substituas essa insegurança por clareza progressiva. Não exige pressa, mas estabelece movimento. Que cada pequena decisão seja um avanço real. Que este lar aprenda a caminhar sem ser dominado por receios futuros. Espírito Santo, estabelece um novo ambiente de confiança neste lar. Que o medo não seja mais o filtro das escolhas, nem o limite do crescimento. Eu entrego a ti tudo o que tem travado decisões e sufocado possibilidades. Conduz esta casa por caminhos de coragem consciente, firmeza emocional e avanço responsável. Que este lar siga em frente com segurança interior, mesmo diante de desafios, sustentado por direção clara e confiança renovada. Espírito Santo, entra agora na rotina desta casa, nos horários, nos hábitos e nos dias que se repetem sem direção clara. Há um cansaço que não vem apenas do excesso de tarefas, mas da falta de organização interior. Muitas vezes, tudo parece urgente, tudo exige atenção imediata, e no fim do dia, permanece a sensação de que nada realmente avançou. Eu te peço que visites esse ritmo desordenado e tragas alinhamento. Reorganiza o que está fora do lugar, ajusta prioridades e ensina este lar a viver com equilíbrio, sem sobrecarga constante. Espírito Santo, revela onde o tempo tem sido desperdiçado e onde ele tem sido mal distribuído. Há responsabilidades assumidas além do limite, compromissos que não deveriam existir e tarefas que consomem energia sem produzir resultado. Eu te peço discernimento para identificar o que precisa ser mantido e coragem para eliminar o que gera apenas desgaste. Que esta casa aprenda a dizer não quando necessário, sem culpa, e a estabelecer limites saudáveis que preservem a estabilidade emocional e física de todos. Espírito Santo, ensina disciplina sem rigidez e constância sem opressão. Muitas vezes, a rotina se torna pesada porque falta direção.
e não porque há esforço excessivo. Eu te peço que ajudes este lar a construir hábitos sustentáveis que promovam crescimento e bem-estar. Que cada atividade diária tenha propósito e que o esforço seja organizado, não aleatório. Estabelece um fluxo mais leve, onde as tarefas não sufocam, mas contribuem para uma vida mais equilibrada. Espírito Santo, restaura o valor do descanso dentro desta casa. Há pessoas aqui que se sentem culpadas por parar, como se o descanso fosse sinal de irresponsabilidade. Eu te peço que ajustes essa percepção. Ensina que pausar também é parte da construção. Que o descanso seja respeitado como necessidade e não tratado como desperdício de tempo. Que este lar aprenda a alternar esforço e recuperação com maturidade, evitando o acúmulo de desgaste. Espírito Santo, traz foco para este lar. Onde há dispersão, estabelece concentração. Onde há excesso de estímulos, traz simplicidade. Eu te peço que ajudes cada pessoa a reconhecer o que realmente importa e a direcionar energia para o que gera crescimento real. Remove a sensação de urgência constante que rouba a paz e substitui por clareza e planejamento. Que este lar funcione com mais intenção e menos pressão. Espírito Santo, estabelece uma nova dinâmica diária nesta casa. Que os dias deixem de ser apenas sobrevividos e passem a ser conduzidos com consciência e equilíbrio. Eu entrego a Ti toda a desorganização, atraso e sensação de improdutividade. Conduz este lar para uma rotina mais estruturada, saudável e sustentável, onde o tempo seja bem utilizado, as responsabilidades sejam equilibradas e a paz se mantenha mesmo diante das exigências da vida. Espírito Santo, entra agora nos momentos de silêncio desta casa, aqueles instantes em que ninguém vê, ninguém fala, mas o coração pensa demais. Há solidões aqui que não vêm da ausência de pessoas, mas da sensação de não ser compreendido, de carregar questões sozinho, de enfrentar batalhas internas sem saber com quem dividir. Eu te peço que visites esses espaços ocultos onde o barulho do dia cessa e a mente começa a pesar. Não permitas que o silêncio se transforme em fragilidade. Transforma-o em lugar de fortalecimento, clareza e reconstrução interior. Espírito Santo, alcança quem se sente só, mesmo estando acompanhado. Há pessoas nesta casa que convivem, conversam, sorriem, mas por dentro enfrentam conflitos que nunca foram expressos. Eu te peço que envolvas esses corações com segurança e firmeza. Remove a sensação de abandono emocional e estabelece presença constante. Que ninguém aqui se sinta invisível ou esquecido. Ensina que estar só em alguns momentos não é sinal de rejeição, mas oportunidade de amadurecimento e reencontro consigo mesmo. Espírito Santo, transforma a solidão em um espaço de organização interior. Muitas vezes, quando tudo silencia, pensamentos desordenados ganham força e memórias difíceis retornam. Eu te peço que organizes esse fluxo interno. Que o tempo a sós não seja dominado por lembranças que ferem, nem por expectativas que geram medo. Estabelece clareza onde há confusão e firmeza onde há instabilidade. Que cada pessoa desta casa aprenda a usar esses momentos para refletir com equilíbrio, sem se perder em excesso de pensamentos. Espírito Santo, fortalece a identidade de quem tem medo de ficar sozinho consigo mesmo. Há quem evite o silêncio porque ele revela fragilidades não resolvidas. Eu te peço coragem para enfrentar essas áreas com maturidade. Ensina que olhar para dentro não é perigoso quando há direção. Que este lar aprenda a lidar com seus próprios processos internos sem fugir, sem se anular e sem se sobrecarregar. Que o silêncio deixe de ser ameaça e se torne ferramenta de crescimento. Espírito Santo, protege a mente e o coração durante esses momentos de recolhimento. Onde a solidão tentou gerar tristeza profunda, traz estabilidade emocional.
Onde ela tentou abrir espaço para pensamentos negativos, estabelece vigilância interior. Eu te peço que limites a influência de ideias que enfraquecem e fortaleças a consciência. Que cada pessoa desta casa encontre equilíbrio mesmo quando está sozinha, mantendo firmeza emocional e clareza de propósito. Espírito Santo, estabelece nesta casa uma nova relação com o silêncio. Que ele não seja sinônimo de vazio, mas de reconstrução. Que os momentos a sós fortaleçam, organizem e preparem para a convivência saudável. Eu entrego a ti toda a solidão mal interpretada, todo o isolamento emocional e toda a fragilidade escondida. Conduz este lar para um estado de maturidade interior, onde cada pessoa seja capaz de permanecer firme, equilibrada e consciente, mesmo nos momentos em que o silêncio fala mais alto. Espírito Santo, entra agora nas decisões que são tomadas dentro desta casa, porque é nelas que o rumo do lar é definido dia após dia. Há escolhas feitas sob pressão, influências externas que tentam ditar comportamentos e valores sendo testados constantemente. Muitas vezes, o que parece simples carrega consequências profundas. Eu te peço que visites esse campo decisivo e estabeleças vigilância interior, que nada seja decidido por impulso, medo ou conveniência momentânea. Assume o governo das escolhas feitas aqui e reposiciona este lar em caminhos de consciência, responsabilidade e firmeza. Espírito Santo, fortalece os valores que sustentam esta casa. Há princípios que foram aprendidos, mas que ao longo do tempo sofreram desgaste diante das exigências da vida. Pressões, comparações e expectativas externas tentam relativizar convicções e enfraquecer limites. Eu te peço que restaures a clareza sobre o que deve ser preservado. Que este lar não negocie sua integridade para se adaptar a circunstâncias passageiras. Ensina a manter firme aquilo que constrói caráter, mesmo quando isso exige renúncia e posicionamento. Espírito Santo, traz discernimento diante das influências que se aproximam deste lar. Nem tudo o que parece vantajoso promove crescimento, e nem toda proposta traz benefício real. Eu te peço sensibilidade para identificar o que deve ser acolhido e o que precisa ser recusado. Que este lar não seja conduzido por modismos, opiniões instáveis ou pressões sociais. Estabelece uma consciência crítica e equilibrada, capaz de avaliar com maturidade antes de aceitar qualquer direcionamento externo. Espírito Santo, protege este lar de decisões que parecem pequenas, mas que, acumuladas, geram grandes desequilíbrios. Há concessões diárias que passam despercebidas e, com o tempo, alteram o ambiente emocional e espiritual da casa. Eu te peço atenção e firmeza para interromper esses processos silenciosos. Que cada pessoa aqui aprenda a reconhecer os sinais de alerta antes que o desgaste se instale. Ensina a corrigir rotas com humildade e responsabilidade, sem orgulho ou resistência. Espírito Santo, estabelece limites saudáveis dentro desta casa. Onde houve permissividade excessiva, traz ajuste. Onde houve rigidez que gerou afastamento, traz equilíbrio. Eu te peço sabedoria para construir fronteiras que protejam, sem isolar, e orientem, sem sufocar. Que este lar funcione com respeito mútuo, clareza de expectativas e responsabilidade compartilhada. Que os limites não sejam motivo de conflito, mas instrumentos de segurança e organização. Espírito Santo, sela este lar com decisões alinhadas, conscientes e firmes. Que cada escolha feita a partir de agora reflita maturidade, clareza e responsabilidade. Eu entrego a ti todas as decisões pendentes, dúvidas internas e pressões externas que tentam influenciar este lar. Conduz esta casa por caminhos seguros, onde os valores sejam preservados, as escolhas sejam bem fundamentadas e o ambiente permaneça protegido, estável e fortalecido, mesmo diante dos desafios que surgirem.
Espírito Santo, entra agora na área desta casa onde a espera se tornou pesada e silenciosa. Há pessoas aqui que já aguardaram demais, que sustentaram a esperança por muito tempo sem ver mudanças concretas. O tempo passou, as tentativas se repetiram e a sensação de atraso começou a gerar frustração. Eu te peço que visites esse ponto sensível, onde o coração aprendeu a esperar, mas começou a se cansar. Não permitas que a demora seja interpretada como abandono ou esquecimento. Reorganiza a percepção desta casa sobre o tempo e o processo. Espírito Santo, alcança quem quase desistiu de esperar. Há expectativas que foram diminuídas para evitar novas decepções. Sonhos que foram colocados em silêncio para não doer mais. Eu te peço que restaures a confiança sem gerar ansiedade. Ensina que esperar não é ficar paralisado, mas permanecer firme mesmo quando não há sinais visíveis. Que este lar aprenda a sustentar a esperança com equilíbrio, sem pressa descontrolada e sem resignação amarga. Espírito Santo, remove a impaciência que nasceu do desgaste. Quando a resposta não chega, o coração tende a se inquietar, a comparar, a questionar decisões passadas. Eu te peço que interrompas esse movimento interno. Estabelece serenidade para continuar caminhando com lucidez. Que cada pessoa desta casa aprenda a lidar com o tempo sem perder a clareza emocional. Que a espera não produza irritação nem atitudes precipitadas que comprometam o futuro. Espírito Santo, fortalece a perseverança durante o processo. Há fases em que o maior desafio não é o problema em si, mas manter-se firme enquanto ele permanece. Eu te peço resistência interior para não abandonar o caminho no meio da jornada. Que este lar desenvolva constância emocional, maturidade e confiança progressiva. Que a espera seja acompanhada de crescimento, aprendizado e ajuste de postura, e não de estagnação. Espírito Santo, ajusta a expectativa deste lar para que ela não se transforme em peso. Muitas vezes, a esperança é confundida com cobrança interna, gerando tensão contínua. Eu te peço equilíbrio. Ensina a esperar com consciência, sem criar cenários irreais nem alimentar frustrações antecipadas. Que cada pessoa desta casa aprenda a viver o presente com responsabilidade, sem abandonar aquilo que ainda está por vir. Espírito Santo, sela esta casa com esperança firme e amadurecida. Que a espera deixe de ser fonte de desgaste e se torne espaço de fortalecimento interior. Eu entrego a ti todo o cansaço gerado pela demora, toda expectativa ferida e toda dúvida silenciosa. Conduz este lar com segurança durante o tempo de espera, sustentando cada coração com estabilidade, clareza e confiança contínua, até que cada etapa seja plenamente cumprida. Espírito Santo, agora que esta casa foi entregue, reorganizada e reposicionada, eu te peço direção clara para os passos que virão. Existe um depois desta oração. Um tempo em que decisões precisarão ser tomadas e atitudes precisarão ser sustentadas. Eu te peço que não permitas que este lar caminhe sem rumo ou volte a agir apenas reagindo às circunstâncias. Que cada passo seja conduzido com consciência, firmeza e discernimento. Remove a confusão que gera indecisão e estabelece clareza interior para reconhecer o caminho certo, mesmo quando ele exige responsabilidade e maturidade. Espírito Santo, orienta as escolhas que ainda não foram feitas, a decisões que foram adiadas por medo, insegurança ou excesso de análise. Eu te peço equilíbrio para discernir quando esperar e quando agir. Que este lar não fique paralisado pela dúvida, nem precipitado pela ansiedade. Ensina a perceber sinais, a avaliar cenários e a escolher com serenidade. Que cada decisão tomada a partir de agora seja resultado de clareza interior e não de pressão externa ou impulso emocional. Espírito Santo, conduz este lar longe de caminhos que parecem fáceis, mas produzem desgaste a longo prazo. Muitas vezes, o que parece solução imediata se transforma em novo problema.
Eu te peço sensibilidade para identificar atalhos perigosos e coragem para rejeitá-los. Que esta casa aprenda a escolher o que constrói, mesmo quando exige mais disciplina e paciência. Estabelece visão de longo prazo, evitando decisões que tragam alívio momentâneo, mas comprometam a estabilidade futura. Espírito Santo, alinha expectativas para que elas não gerem frustração. Quando há direção, mas o resultado não é imediato, o coração tende a questionar o caminho. Eu te peço firmeza para continuar mesmo quando os frutos ainda não são visíveis. Ensina este lar a confiar no processo sem perder a responsabilidade. Que a direção recebida seja sustentada com constância, sem necessidade de confirmação constante ou comparação com outras trajetórias. Espírito Santo, protege este lar contra a influência de opiniões desalinhadas. Muitas vozes surgirão tentando orientar, aconselhar ou direcionar escolhas. Eu te peço discernimento para filtrar conselhos e firmeza para manter o rumo correto. Que este lar não seja conduzido por pressões externas, expectativas alheias ou medo de desapontar pessoas. Estabelece segurança interior para caminhar com convicção, mesmo quando o caminho escolhido não é compreendido por todos. Espírito Santo, sela esta casa com direção contínua. Que os próximos passos não sejam dados de forma solta, mas conectados a um propósito maior. Eu entrego a ti cada decisão futura, cada encruzilhada e cada escolha sensível. Conduz este lar com clareza progressiva, firmeza emocional e responsabilidade consciente, para que o avanço seja constante, equilibrado e sustentável ao longo do tempo. Espírito Santo, agora eu te peço constância para que tudo o que foi alinhado nesta oração não se perca com o passar dos dias. Muitas transformações começam bem, mas enfraquecem quando a rotina retorna e as pressões reaparecem. Eu te peço que este lar não trate este momento como algo pontual, mas como o início de um novo padrão. Sustenta cada ajuste feito, cada decisão tomada e cada postura reorganizada, para que a mudança seja profunda e duradoura. Espírito Santo, fortalece a disciplina interior desta casa. Não uma disciplina rígida ou pesada, mas consciente e responsável. Ensina este lar a manter escolhas corretas mesmo quando o entusiasmo diminui. Que a constância não dependa de emoção, mas de convicção. Ajuda cada pessoa a permanecer firme nos compromissos assumidos, evitando recaídas em comportamentos que antes geraram desgaste e instabilidade. Espírito Santo, protege este lar contra o esquecimento espiritual. Com o tempo, há o risco de minimizar o que foi vivido e voltar a antigos padrões. Eu te peço vigilância interior. Que cada pessoa se lembre do ponto em que estava antes desta oração e reconheça o valor da transformação iniciada. Estabelece consciência contínua para não negligenciar ajustes importantes nem relativizar decisões que trouxeram equilíbrio. Espírito Santo, ensina este lar a lidar com dias difíceis sem abandonar o que foi construído. Nem todos os dias serão leves e nem todo avanço será linear. Eu te peço maturidade para enfrentar recaídas emocionais sem desistir do processo. Que este lar aprenda a corrigir rotas rapidamente, sem culpa excessiva ou rigidez. Sustenta uma postura firme, mas equilibrada, diante dos desafios inevitáveis da vida. Espírito Santo, fortalece a perseverança silenciosa, aquela que não depende de reconhecimento nem de resultados imediatos. Que este lar aprenda a permanecer fiel às decisões corretas, mesmo quando ninguém percebe. Que a constância seja construída no cotidiano, nas pequenas atitudes, nas escolhas discretas e na manutenção de limites saudáveis. Estabelece resistência emocional e clareza mental para continuar avançando com estabilidade. Espírito Santo, sela esta casa com continuidade e firmeza. Que a transformação iniciada aqui não seja interrompida pelo tempo, pelo cansaço ou pelas pressões externas.
Eu entrego a ti a manutenção deste novo tempo, confiando que tu sustentas o que começa e conduzes o que precisa permanecer. Que este lar avance com equilíbrio, responsabilidade e perseverança, vivendo uma mudança real, sólida e duradoura. Espírito Santo, neste momento decisivo, eu entrego por completo esta casa em tuas mãos, reconhecendo que tudo o que foi apresentado até aqui não é teoria, mas realidade vivida. Cada pedido, cada confronto, cada ajuste feito nesta oração nasceu de necessidades reais, de limites humanos alcançados e de situações que exigem uma ação que vai além da capacidade de qualquer pessoa. Eu te peço que assumas este lar de forma integral, não apenas em momentos de crise, mas como governo permanente. Que a tua presença se torne constante, orientando escolhas, fortalecendo decisões e sustentando cada passo dado a partir de agora. Espírito Santo, estabelece um novo ambiente espiritual nesta casa. Que o clima interno seja transformado, que o peso seja removido e que a opressão não encontre mais espaço para permanecer. Onde havia tensão contínua, traz estabilidade. Onde havia desgaste emocional, promove renovação. Que este lar seja reconhecido não pelas dificuldades que enfrentou, mas pela firmeza com que passou a se posicionar diante delas. Que cada ambiente seja marcado por equilíbrio, clareza e confiança, refletindo uma mudança profunda e perceptível. Espírito Santo, sela tudo o que foi reorganizado ao longo desta oração. Que as áreas alinhadas não retornem ao estado anterior. Que as decisões ajustadas não sejam novamente comprometidas por medo ou insegurança. Eu te peço constância para manter o que foi estabelecido, maturidade para sustentar escolhas conscientes e sensibilidade para perceber quando ajustes forem necessários. Que esta casa não viva mais em ciclos repetidos de desgaste, mas avance com estabilidade e crescimento contínuo. Espírito Santo, fortalece cada pessoa deste lar individualmente. Que ninguém carregue mais do que pode suportar. Que cada coração seja sustentado com equilíbrio emocional, clareza mental e responsabilidade espiritual. Ensina a reconhecer limites, a buscar orientação e a caminhar com firmeza, mesmo quando os desafios persistirem. Que este lar seja composto por pessoas mais conscientes, maduras e alinhadas, capazes de enfrentar o impossível sem perder a estabilidade interior. Espírito Santo, estabelece proteção constante sobre esta casa. Protege as decisões, os relacionamentos, os pensamentos e os caminhos que serão trilhados daqui em diante. Que nenhuma influência contrária tenha espaço para desorganizar o que foi ajustado. Que este lar permaneça firme, mesmo em tempos difíceis, sustentado por uma base sólida, por escolhas conscientes e por uma confiança que não se abala facilmente. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que esta casa não permanece mais sob o domínio do medo, do cansaço ou da desesperança. Tudo o que parecia impossível foi entregue em tuas mãos com sinceridade e fé consciente. Que a transformação iniciada aqui continue avançando, dia após dia, de forma sólida e duradoura. Que este lar caminhe com estabilidade, clareza e firmeza, sustentado pela tua condução constante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo já começou a se mover dentro da sua casa e dentro de você. A oração que fizemos não foi apenas palavras pronunciadas, mas um posicionamento espiritual consciente, onde o impossível foi entregue, a carga foi colocada no lugar certo e o ambiente começou a ser realinhado. Mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado completamente, o interior já não é mais o mesmo.
Quando a casa muda por dentro, o que está fora começa a responder no tempo certo. Permaneça firme, atento e sensível aos próximos passos, porque a transformação verdadeira acontece de forma contínua. Meu amigo e minha amiga, se este momento falou com você, fortaleça este canal deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as próximas orações. Escreva nos comentários o seu pedido. Nós queremos orar por você. E se você deseja aprofundar ainda mais essa caminhada, existe um material especial preparado com muito cuidado sobre a atuação do Espírito Santo, que pode te ajudar a manter esse alinhamento diariamente e também apoiar este canal. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.